Oi pessoal, tudo bem com vocês? Rose Menezes aqui da Sunshine Oráculos. Eu trago aqui para vocês leituras rápidas, leituras coletivas, leituras intuitivas de baralho cigano. Eu peço que se inscrevam no canal, deem seus likes e façam seus comentários. Lembrando que dia 18 eu tenho um trabalho grande de alta magia cigana em todas as áreas, tá? Amor, saúde, finanças, tá? Informações aí na descrição do vídeo, tá bom? Bora lá, pessoal! Quem tiver pressa, quem não gostar de ouvir história, adianta o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de contar história, né? Aliás, se vocês pararem e sentar para conversar comigo, é assim, horas, dias de conversa aqui. É muito papo. Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um cigano. Um cigano totalmente diferente desses que a gente conhece, desses que a gente trabalha. Cigano Zeferino, conhecido como Beato Zeferino, né? Por quê? Vamos ver? Então, Cigano Zeferino, ele nasceu na Espanha, lá na região da Catalunha, e ele era pobre, de uma família pobre, criador de cavalos, né? Então, só que ele era extremamente solidário com os pobres. Ele dividia tudo que ele tinha. Tudo que ele pegava, ele levava para alguém, ele abrigava as pessoas, ele ia atrás de abrigo para essas pessoas doentes. E outra coisa, quando ele atingiu a idade adulta, ele começou a peregrinar, né? E uma coisa muito interessante com o cigano Zeferino é que ele era católico. Ele seguia as tradições ciganas, mas ele era católico. Ele amava a história de Jesus Cristo, ele amava o Evangelho, amava as palavras, né, que tem na Bíblia. Então, naquela época eu nem sei como que eles se dirigiam à palavra de Deus realmente, mas ele seguia à risca o cristianismo. Ele era um devoto mesmo, né? E especialmente para a linha dos franciscanos, né? Então, quando ele saía para peregrinar, ele era um grande fã de São Francisco, porque São Francisco saiu pelo mundo falando a palavra de Deus, né? E ele era encantado com essa história, ele fez a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Quando ele chegou numa cidade lá, ele casou com uma mulher, com uma cigana, ele sempre acompanhando os ciganos. Ele acompanhava esses grupos nômades, esses ciganos que mudam de lugar lá pelo deserto. Ele acompanhava todo tipo de grupo, ele não participava de grupo nenhum, ele era de todos, ele participava em todos. E essa mulher acompanhou ele, né? Com 40 anos, ele vinha por uma estrada de terra e todo mundo passando por um homem doente no chão. Então, ele pegou e parou. Ninguém parava para esse homem, ele estava com uma carroça, né? Cheia de coisas e puxando os cavalos que ele vendia, e ele parou. Todo mundo, você é louco de parar, esse homem está doente, o homem está com tuberculose, vomitando sangue. Aí ele parou e foi lá, e o homem pediu, pelo amor de Deus, ajuda. Aí ele pegou, enrolou esse homem num pano, botou dentro da charrete lá, da carroça dele lá, e levou para a tenda dele. Todo mundo, você é louco, né? Vai carregar um homem doente, essa doença contagiosa. Ele, não, eu vou cuidar dele, o homem está doente. Cuidou desse homem como se fosse um deus, né? Quando esse homem melhorou, esse homem voltou para o acampamento dele, porém foi descoberto que ele era um riquíssimo mercador e presenteou o Zeferino com uma boa quantia em dinheiro. Aí o que ele fez? Ele se tornou um homem rico, né? Aí ele comprou terras, ele comprou cavalos que ele gostava de cuidar, né? E ele passou a ajudar mais ainda os necessitados, porque aí ele tinha espaço, ele tinha dinheiro, né? Então, todo mundo achava, agora ele vai parar de ajudar os outros, né? E vai curtir a vida dele, né? Não, ele pegou, ele comprou as terras dele, ele se estruturou, porém, ele levou o povo dele, o acampamento dele para as terras dele, porém, ele reservou espaço lá para ajudar os pobres, ele viajava e catava os pobres, os doentes e levava tudo para lá. Aí, numa dessas andanças, ele seguiu muito São Francisco, né? Ele seguiu muito a palavra de São Francisco, ele era um divulgador da palavra de Deus, ele era um defensor de Jesus Cristo, falava muito em Jesus Cristo, né? Aí numa dessas andanças, ele não precisava mais peregrinar, mas ele queria, ele gostava, né? Então numa dessas andanças, ele encontrou um beato
um franciscano, que estava sendo atacado por um grupo, né? Porque naquela época era proibido, né? Quem não fosse católico, ou então tinha muitos grupos nômades que eles eram contra os católicos, né? Então virou uma guerra. Aí o que aconteceu? Aquele grupo estava atacando o frade. O frade sozinho sendo atacado por um grupo anticristianismo, né? Que era uma coisa inédita, né? Aí o que aconteceu? Ele pegou e foi defender o padre lá, o beato. Só que aí, o que eles fizeram? Eles arrastaram ele tinha 75 anos nessa época. Eles arrastaram ele, fuzilaram ele, botaram ele de pé, ele, o homem, né, e o beato, botaram ele de pé num canto assim e falou, agora você vai morrer pela tua devoção. Aí ele levantou. E esse beato que morreu, eles estavam batendo nele porque ele não queria quebrar o terço dele e jogar as contas fora. Ele não queria. Ele falou que não ia tirar a cruz do pescoço e nem ia quebrar o terço. Aí ele pegou, quando colocaram ele lá no murão para fuzilar ele pegou, levantou o terço e falou assim, eu vivo e morro pela palavra de Deus. E foi fuzilado, né? 75 anos, tudo bem. Mas tá, ele começou a fazer milagres. As pessoas as pessoas que foram ajudadas por ele, começou a pedir por ele, por saúde, por dinheiro, e ele começou a operar milagres mesmo, né? Tanto é que ele foi beatificado, ele foi reconhecido pela Igreja Católica como um defensor, né, da Igreja Católica e tal. E quando ele podia, na adolescência dele, ele servia os padres, ele ficava dentro da igreja, então, desde pequeno ele seguiu, né? E aí ele foi beatificado, então ele hoje é conhecido como Beato Zeferino, o cigano Beato Zeferino, o primeiro cigano, né, beato, porque os ciganos tinham lá o ritual deles, as feitiçarias, as magias, ele não. Então, aí você pergunta, mas por que o Zeferino? Qual é o papel do Zeferino na linha cigana, né, e na Umbanda? O Zeferino, ele é um salvador dos necessitados, tá? Então, ele vem aqui, quando o Zeferino aparece, a energia dele aparece no terreiro, é para evolução, é para prosperidade, é para saúde. Entendeu? Então, ele trabalha muito na linha de prosperidade, de dinheiro, né? Então, de fome, essas pessoas que estão aí desempregadas, essas pessoas que precisam de dinheiro, essas pessoas que têm processos parados, ele ajuda muito, porque ele ajuda na evolução da pessoa em matéria de dinheiro. Ele luta muito pela sobrevivência das pessoas, para a pessoa ter o que comer, ter onde dormir, ter onde morar, ter acesso a tratamento médico, né? Então essa é a função do cigano Zeferino. É isso que ele faz no terreiro quando ele vem, tá? Ele não vem fazendo magia, ele vem com a proteção dele, com as orações dele, para abrir caminho dessas pessoas para conseguir emprego, conseguir tratamento, conseguir uma moradia, vencer tipo processos, né, que envolvem imóveis, essas coisas. Tá bom? E Zeferino trabalha comigo, sempre trabalha com Zeferino, com abertura de caminho, tá bom? Então, é um cigano que eu respeito muito, né? Eu gosto muito de santo, como eu falei, eu sou do candomblé desde os 7 anos de idade, mas eu fui criada numa família extremamente católica, né? A gente estudou em colégio de freiras. Eu adoro as histórias dos santos, eu gosto mesmo, não tenho vergonha de falar. Eu respeito todo mundo, eu fui iniciada, eu tenho meus orixás, mas eu respeito muito e eu gosto muito dos santos. Não gosto do que a igreja fez com todo mundo, o que a igreja proporcionou de sofrimento para muita gente, queimou muita gente na época da Inquisição, aquelas coisas. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de santo. Eu gosto muito das histórias dos santos que saíram à defesa dos pobres e dos oprimidos, das pessoas doentes. Muitos deles não mediam esforço. Esse cigano, por exemplo, ele arriscou a vida dele salvando esse mercador, entendeu? Então essas pessoas eu respeito sim, tá bom? E eu não sou uma pessoa especificamente de uma linha. Fui iniciada no candomblé, fui iniciada nas bruxas, fui iniciada na Umbanda, entende? Então, por que eu fui iniciada na Umbanda? Primeiro, as pessoas entram para a Umbanda, depois vão para o candomblé. Não, eu entrei no candomblé com 7 anos, eu nem sabia o que era, porque meu pai ficou com medo, porque quando o príncipe das trevas encostava, eu falava grosso. Então, eu fui iniciada no candomblé, é uma longa história. Só que eu comecei a cuidar de Umbanda depois dos 35 anos de idade,
quando eu já tinha completado todas essas minhas obrigações com o candomblé, porque eu sempre tive terreiro, e começou a aparecer muitas pessoas de Umbanda para eu cuidar. E eu comecei a desenvolver minhas entidades. Então eu tenho a entidade Umbanda, eu tenho a entidade Candomblé, eu tenho a entidade das bruxas e tenho uma linha cigana fortíssima, porque eu convivi com eles em Sevilha, na Espanha. Fui iniciada lá. Então eu amo o cigano, amo a forma com que eles trabalham, a forma com que eles pensam, a forma com que eles foram desenvolvendo a doutrina deles e o respeito que eles têm lá pelo povo deles, tá certo? Então vamos lá, gente. Mensagem do cigano Zeferino para o seu momento. Lembrando que vem aí, ele deve falar de finanças e saúde, tá bom? Pedrinha número 1, a veja, número 2, a ágata marrom, tá? Traz aqui o seu pedido para a mesa, traz sua energia para a mesa e vamos ver o que o cigano Zeferino fala para você, tá bom? Bora lá. Com licença, o povo cigano, vou usar o oráculo. Com licença, o anjo da guarda de todos os envolvidos. Optá cigano, optá senhor cigano Zeferino. Não sei se eu falo optá, se eu peço a bênção, mas salve, salve o grande cigano Zeferino. Muita sorte de quem tem ele no terreiro, quem tem ele por perto. É um cigano que ele não se apega em linhas e nem religiões. Ele cuida de quem estiver doente, quem estiver necessitado, independente da sua religião, independente da sua raça, tá certo? Bora lá. Eu acho que sou igual a ele. Mensagem do cigano Zeferino para o seu momento. Bora lá. Bora lá. Pedrinha número 1, a verde. A 2 vai ficar aqui. A ágata marrom vai ficar aqui do ladinho. Número 1, a verde. Mensagem do cigano Zeferino. Deixa eu ver como é que tá aqui. Para o seu momento. Olha só o que eu falei. Aqui, cigano Zeferino vem falar para uma pessoa que há muito tempo luta por uma colocação. São pessoas preparadas, pessoas que provavelmente estudaram, pessoas que estão prontas para assumir um posto, porém não conseguem. Por quê? Por conta de situações, acabam fazendo outras coisas que tiram do caminho. Então, essas pessoas aqui, a quem ele está mandando a mensagem, são pessoas que se prepararam para uma profissão e ainda não conseguiram executar, não conseguiram trabalhar com a sua formação. Por quê? Por conta da situação. Então, provavelmente essas pessoas se formaram ou estão aí em dificuldades por conta do que a gente passou de pandemia, e essas pessoas aceitam qualquer trabalho, né? Você, quando está sem trabalhar, você está passando necessidade, você faz qualquer trabalho. Então, isso desviou o caminho dessas pessoas aí da sua profissão. Porém, Zeferino vem falando aqui que com todos os desgastes, todos os obstáculos que você teve no seu caminho, você vai poder exercer a sua função. Você vai poder exercer a sua função porque você veio preparado, você tem o dom. Quem é, por exemplo, da área de saúde, tem o dom de trabalhar na área de saúde, não foi à toa, não foi para você fazer outro tipo de profissão, você fez porque houve a necessidade. Porém, Zeferino vem falando aqui que a espiritualidade está trabalhando para que você tenha uma estrutura na sua casa, no seu segmento. Aqui, espiritualidade abrindo o seu caminho profissional, esse seu caminho financeiro, para que você trabalhe, para que você construa a sua vida aí financeira em cima do seu trabalho, da sua formação, tá? Então ele está dizendo aqui que isso está para acontecer, isso aqui é para ontem, tá? É para ontem, e você vai ter muita ajuda aí de pessoas conhecidas, vai ser muitas pessoas querendo ajudar, porque ainda no mundo ainda tem muita gente boa que ainda quer o bem dos outros. Infelizmente, 90% não, né? Mas ainda existe aí um restinho de pessoas que querem ajudar. Então aqui você vai ter uma proposta, você vai abrir um caminho aqui, vai ter uma luz no fim do túnel para quem quer uma recolocação, uma colocação na sua profissão. Aqui ele enfatiza muito a respeito de uma profissão a que você foi preparado e acabou saindo e fazendo qualquer coisa por conta de necessidade, tá bom? Esse foi a mensagem do cigano Zeferino para o montinho número 1. Bora lá para o 2. Número 2. Aqui, cigano Zeferino vem falando que por conta de uma separação amorosa que você teve, você vai ter vários prejuízos.
vários prejuízos, inclusive com magia, né? Inclusive magias aí atrapalharam o seu caminho. Porém, ele vem falando que esse ciclo negativo está se encerrando, que é para você se levantar, para você ir adiante, que essa fase negativa aí, com tudo que você fez, com todas as pessoas a quem você se uniu, a quem você foi pedir ajuda, aonde as portas que você bateu que não se abriram, ele vem dizendo que é o fim desse sofrimento. Por quê? Porque a espiritualidade está trabalhando para a sua solidez. A espiritualidade está trabalhando para que, se essas pessoas que se afastaram for do seu caminho, que volte e traga solidez, traga estabilidade. Então aqui a espiritualidade está trabalhando não em prol da volta do seu amor, só isso não, também. Porém, a espiritualidade está trabalhando aqui em prol da sua estabilidade financeira, do seu sustento. Aqui vem falando que você teve muito sofrimento, você sofreu muito, foi muito humilhada aí por pessoas soberbas. Porém, aqui ele vem dizendo que esse ciclo esqueça. Vira essa página, que esse ciclo negativo passou, já passou. Que agora começa uma nova era para você, uma era onde você cuida de você e das pessoas que estão próximas de você, que dependem de você. Então, Cigano Zeferino pede para que você se coloque de pé e use toda essa energia que você tem, não para lamentar o que você perdeu, mas para festejar o que você está ganhando. Tá? Porque aqui vem uma prosperidade muito grande, vem uma fluidez muito grande aí no seu caminho. Você vai ter novidades, tá? Você vai receber novidades e vai ter uma fluidez muito grande aí em matéria de trabalho, em matéria de dinheiro, em matéria de estabilidade, tá? Com você e com a sua família. Então ele pede para que você não abaixe a cabeça, para que você para que você permaneça no local e de pé, se coloque de pé, para que você consiga ter força para absorver tudo que vem por aí, porque de você depende.